de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. E essa celebração, tem 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo da unidade. Hoje nós celebramos a unidade da igreja diocesana. Nós somos uma igreja, é uma nota da igreja. A igreja de Jesus Cristo tem que ser uma igreja uma igreja única e una. A unidade. A igreja de Jesus Cristo não pode ser uma igreja dividida, ela tem que ser una. Nós rezamos no símbolo e sendo constantinopolitanos também, una, santa, católica e apostólica. As 4 notas da igreja. E a igreja, para ser a igreja de Cristo, tem que ter essas 4 notas. E a primeira delas justamente é a da unidade. E queremos celebrar essa unidade hoje. E essa unidade, como é que a gente manifesta essa unidade? Manifesta na profissão da mesma fé. Profissão da mesma fé e vivendo o mesmo batismo, na caridade, no amor. A fé, meus irmãos, minhas irmãs, é uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas, às verdades que Deus nos revelou. E aí a gente faz a nossa adesão, acolhemos, aceitamos essas verdades que Deus nos revelou através da nossa inteligência. Mas não basta, ainda a fé não é só isso. A fé tem outra dimensão que é a vivência na caridade. Só a adesão à doutrina, às verdades reveladas, ainda não é fé. A fé só é fé mesmo quando a gente faz a adesão à doutrina, às verdades reveladas, e vive essas verdades reveladas na caridade, no amor, na fraternidade. Aí sim, aí é fé. E aí estamos vivendo a mesma fé. E se for para escolher, meus irmãos, se for para escolher, é preferível viver a caridade, às vezes com uma certa, não muita clareza nas verdades, mas vivendo a caridade, se for para escolher, a gente deve fazer as 2 coisas, a adesão às verdades reveladas e a vivência na fé. Mas se for para escolher, a caridade. Como é que vamos? Então, primeiro a caridade, a prática da caridade. E depois vamos na caridade justamente orientar essa pessoa que ainda não tem muito clara as verdades da fé na sua inteligência. E vamos ajudar essa pessoa a praticar a caridade. Se ela já está praticando a caridade, então ela já está a caminho. Okay? E não é o processo inverso. Primeiro a adesão à verdade e depois a prática da caridade. Então, primeiro a prática da caridade. E depois a adesão às verdades da fé revelada. Essas 2 coisas. E aí, vivendo essa fé, essa mesma fé, nós vamos formar a nossa igreja, a igreja de Jesus Cristo. E nós queremos celebrar isso hoje, né? A igreja diocesana, a nossa igreja diocesana, sendo uma igreja una, em comunhão com todas as outras igrejas particulares do mundo e com a igreja particular de Roma. E aí nós formamos essa igreja no mundo inteiro. Mas nós não vamos estar unidos, por exemplo, com a igreja de Roma, se entre nós não temos essa unidade. Então precisamos viver essa unidade de fé aqui na nossa igreja diocesana, nas 25 paróquias, vivendo a mesma fé e o mesmo amor, a mesma prática de caridade. E a gente precisa celebrar isso assim com uma certa frequência. E a igreja, então, coloca o dia de hoje, o dia da Quinta-feira Santa, que nós antecipamos para hoje, para a gente celebrar isso. E nós ainda, na nossa diocese, temos ainda a festa da unidade, que também é um outro momento para a gente celebrar essa dimensão da unidade e viver essa unidade. Porque senão, nós não seremos igreja de Jesus Cristo. Se nós somos uma igreja que um puxa para lá, outro puxa para cá, outro puxa para lá, um acredita nisso, aquilo acredita no outro, e não tem caridade entre nós, nós não seremos igreja de Jesus Cristo não, meus irmãos, minhas irmãs. Então precisamos viver essa mesma fé e a prática da caridade e do amor, então a gente vive. E por isso mesmo, que nessa celebração a gente convida
todas as paróquias para marcar presença. E todos os padres das paróquias marcam presença e vêm geralmente com uma pequena comitiva. E nessa hora, a gente quer até celebrando assim, presenciar essa vinda das diversas paróquias. Então o padre Orisvaldo vai apresentar os padres e dizer qual é a paróquia, e as pessoas da paróquia também se levantam. Não dá dizer o nome das pessoas, porque vai demorar muito, só dizer o nome do padre, mas as pessoas da paróquia se levantam para a gente mostrar essa unidade. Padre Francilino, da paróquia de Sertaneja. O Padre Bahia, da paróquia de Figueira. O Padre Rafael, da paróquia de Nova América da Colina. O Padre Fernando, da paróquia de São Jerônimo. E o Padre Francisco Mazur, nosso amigo de muitos anos, né, Chico? Que bom que você está de volta aqui conosco. Isso. E o Padre Sebastião, da paróquia de Jataizinho. O Padre Antônio Luiz, da paróquia de Leópolis. O Padre Paulo, também o Padre Wagner. E o Padre Adeilton, da paróquia de Açaí. Isso. O Padre Sebastião, da paróquia de Santa Cecília. O Padre Gilmar, da paróquia de Nova Santa Bárbara. O Paulo Sérgio, da paróquia São Miguel aqui de Cornélio. O Padre Elcio, da paróquia São José Operário. O Padre Bachega, que está em Sapopema. Daí também o Padre Roque. Cadê o Roque? Tá. Sapopema. Depois o Padre Valdeci. O Padre Heleno está aí? Tá bom. A gente vai jantar lá na casa dele, né? Da paróquia São Vicente Palote. Isso. O Padre Elmar e o Padre Salvador, também o Padre Rossini, o Padre Rossini da paróquia Rainha dos Apóstolos. O Padre Marcos, né, que é o originário Menino Deus. O Padre Hamilton, da paróquia de Uraí. E também o Padre Vanini, da paróquia de Uraí. O Padre Wellerson, da paróquia de Congoinhas. Isso. O Padre José Marques, da paróquia do Panema. O Padre Cisenano, Antônio. O Padre Agostinho, da Santana. Sobrou alguma coisa lá, Agostinho? O Padre Lima, da paróquia de São Sebastião da Moreira. Aqui foi todo mundo já, né? E aqui então, o Roque já foi, o Chico já foi, o Padre Alcides, da paróquia de Curiúva, o Anino também já foi, o Padre José Mauro, que está acompanhando os nossos filósofos lá em Maringá, o Padre Sidney, que acompanha os teólogos em Jataizinho, o Padre Nelson, da paróquia de Nova Fátima, o Padre Enéas, da paróquia de Rancho Alegre, e o Cleiton, que mora aqui, trabalha aqui conosco na Catedral e no Menino Deus. Ficou todo mundo. Tá? Também, estou aqui. E o Padre Orisvaldo da Catedral, aqui da paróquia da Catedral, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, percebem? Então, com isso a gente está querendo celebrar essa nota da nossa igreja, que é a unidade. E eu repito, que é uma nota que a igreja de Cristo tem de ser uma igreja una. Se não for, não é a igreja de Cristo. Se nós não vivermos na unidade, não é a igreja de Cristo. A gente precisa viver isso naturalmente cada dia. Mas a gente celebra de vez em quando, e hoje é um dia para celebrarmos essa unidade. Essa unidade, meus irmãos, minhas irmãs, se inspira na própria Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que nós sabemos é um Deus só e três pessoas distintas. E até diferentes. O Pai não é o Filho não é o Pai, não é o Espírito Santo são três diferentes. São diferentes, mas formam um Deus só. E essa diferença que vive na unidade é a inspiração para nós também. Nossas paróquias são um pouco diferentes, as pessoas também somos diferentes, mas formamos uma unidade
um só corpo. A gente reza na hora da missa, depois nós vamos acompanhar bem assim, bem atento, e vamos lembrar que participando do corpo e do sangue de Cristo, nós formamos um só corpo, vivendo essa unidade. E isso é graça, naturalmente, da participação na Sagrada Eucaristia, do batismo. Isso nos faz uma unidade. Tá bem. Não podemos ficar muito tempo, porque a homilia fica muito longa. O segundo eixo, meus irmãos, minhas irmãs, é celebrar nós, os cristãos leigos e as cristãs leigos, os consagrados pelo batismo, pela crisma. Nós vamos hoje abençoar o óleo do batismo e consagrar o óleo da crisma. E nós todos já fomos ungidos com o óleo da crisma quando fomos batizados. E a maioria de todos nós, se não todos, também já fomos ungidos uma segunda vez com o óleo da crisma, do sacramento da crisma. E essa unção nos consagra e faz, como foi lido na segunda leitura, um povo de sacerdotes. Nós somos um povo de consagrados, um povo de sacerdotes. Ou como dizia, e nós rezamos na oração depois do Glória, que eu disse, oremos, e aí eu rezei em voz alta, mas a oração era de todos nós, que nós fomos consagrados para darmos testemunho, ou para sermos testemunhas da salvação no mundo inteiro. Então, cada um de nós, meus irmãos, cada uma de nós somos pessoas consagradas. E a celebração de hoje está lembrando isso. Tanto que nós vamos abençoar o óleo do batismo e consagrar o óleo da crisma, para justamente tomar essa consciência, lembrar disso, que nós temos todos, pelo nosso batismo, uma missão. Nós todos fomos consagrados para levar Jesus ao mundo, não para levar com Cristo só dentro de nós, e nem só dentro da nossa instituição Igreja Católica. Claro que aqui, dentro da instituição Igreja Católica, nós precisamos nos dar dar força para o outro, e esse Cristo precisa estar muito vivo. Mas esse Cristo vivo em nós, assim como um todo, precisamos levar para o mundo, levar para a sociedade. E isso a partir do nosso batismo, a partir da nossa crisma. E aí isso é lembrado também nessa sessão de hoje, né? Dessa missão que todos nós temos, e que cada um de nós tem, cada um individualmente e todos juntos, como grupo, como comunidade. Precisamos dar esse testemunho para o mundo, de levar a salvação, porque nós fomos ungidos, fomos consagrados no nosso batismo e na nossa crisma. E o terceiro eixo, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós lembramos o sacerdócio cristão, os padres. Até amanhã, a gente diz que quinta-feira santa é o dia do padre, e às vezes até a gente parabeniza porque é o dia dos padres, assim por diante. E nessa celebração de hoje, como eu já disse que seria amanhã, por motivos pastorais, os padres renovam as promessas sacerdotais, as promessas que eles fizeram quando foram ordenados. E aí também os padres refletem um pouco a sua vocação e a sua missão. E é bom também que o povo de Deus reflita um pouco sobre a vocação do padre, para apoiá-lo, para incentivá-lo, para estimulá-lo, para motivar outros jovens para serem padres, motivar na medida em que todos nós também temos consciência com as compromissos de um padre. E então nós estamos celebrando isso também na celebração de hoje, portanto, celebrando a unidade da igreja, dando a vocação de cada cristão e de cada cristã, no batismo e na crisma, e celebrado uma vocação específica, uma vocação especial na igreja, que é a vocação do padre.
E aí eu pensei, nessa celebração, dar alguns pensamentos que o nosso Papa, o Papa de hoje, o Papa Francisco, ele sempre, principalmente nas viagens que ele faz, ele tem um encontro com os padres. E aí ele dá alguma mensagem para os padres. Então eu pensei, no dia de hoje, dizer um pouquinho o pensamento que o Papa falou para os padres quando ele fez essa viagem última para o México. Então ele está lembrando como todo cristão e toda cristã precisa dar testemunho da sua fé, anunciar Jesus Cristo para o mundo. É claro que o padre, numa vocação específica, com muito mais razão, deve dar esse testemunho. Então o Papa, lá para os padres do México, lembrou o seguinte: ai de nós se não formos testemunhas daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Porque o padre, como o cristão, e qualquer cristão, mas o padre de modo geral, tem de fazer uma experiência forte e profunda de Deus. Tem de experimentar Deus na sua vida. E ouvir intensamente a sua palavra. E ser testemunha disso. E aí o Papa lá falando para os padres, ai de nós se não formos testemunhas do que vimos e ouvimos. Ai de nós, dizia o Papa, não queremos ser funcionários do divino. Não somos, nem o queremos ser, jamais empregados de uma empresa, mesmo que seja uma empresa de Deus. Nós queremos ser testemunhas. Os padres são testemunhas daquilo que vivem, daquilo que experimentam. E aí essas palavras do Papa, certamente no dia de hoje também, os padres vão refletindo e vão assumindo para si. Já vivem, mas vai fortalecendo mais isso, esta convicção. E o Papa continuava e dizia, aí a proposta, agora, claro, nós somos humanos e temos tentações. O próprio Cristo foi tentado, não foi? Então, muito mais. Todos nós temos tentação. O padre também tem. E uma tentação que pode nos atacar, a nós sacerdotes, é o da resignação, diz o Papa. E o que é que ele entende por resignação? É achar que diante de tantos problemas, nada mais é possível fazer. Está tudo assim. E o padre fica resignado, sem mais vontade de fazer. A resignação nos paralisa, lembra o Papa, e nos impede de caminhar e de abrir caminhos. A resignação não só nos atemoriza, mas nos entrincheira na sacristia. E aí o padre não pode ficar entrincheirado na sacristia. O padre tem de ir para o meio do povo e levar a palavra e animar o povo e assim por diante. Mas essa tentação da resignação pode entrincheirar o padre na sacristia. E o Papa está dizendo, essa é uma tentação que nós não podemos cair. Por isso que nós rezamos no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. Essa tentação da resignação tira-nos a alegria de louvar a Deus. De louvar a Deus. Tira-nos a alegria da oração. Nós, todo cristão, toda cristã, todo católico, mas muito mais padre, deve ser uma pessoa de oração. Mas quando se deixa levar por essa tentação, perde a alegria de louvar a Deus, da oração. O Papa também lembra ainda que na nossa vida de sacerdotes há uma outra tentação que também devemos resistir, a da normalidade de um pastor. Para quem acha que é suficiente ser normal. Assim, é normal. Aí diz o Papa, se o sacerdote escolher ser uma pessoa normal, será um sacerdote medíocre, ou até pior. Não, o padre não pode se contentar em ser normal, assim, o normal. O Papa diz, o padre tem que ser uma pessoa que busca intensamente a santidade. Não pode se contentar em ser normal. Tem de buscar intensamente a santidade. E é uma tentação dizer, não, eu faço as coisas, estou fazendo, rezo as missas, tal, confesso, batizo, é normal.
O Papa diz, se um padre fica nesse normal, ele se torna um padre medíocre. Talvez até pior. O padre tem que ser uma pessoa, como todo cristão também deveria ser, mas se o padre que está à frente como pastor, sendo ele, tem que ser uma pessoa que busca intensamente a santidade. E outra coisa que o Papa estava lembrando para os padres lá no México é que o padre deve ter a característica da diocesanidade. Isto é, o padre tem de ter essa consciência que faz parte de uma igreja diocesana. Que ele não vive isolado, ele faz parte justamente de um colégio de presbíteros, de um grupo de irmãos que juntos fazem uma caminhada e caminham com toda a igreja diocesana. E o Papa diz que é preciso fazer isso, sentindo-se realmente irmãos, apoiando-se mutuamente e naturalmente nada de ciúmes um do outro. Pelo contrário, se alegrando com o sucesso do irmão e sofrendo com as dores do irmão também, com os insucessos também. Aí é que são irmãos. Isso é a consciência de sermos de uma igreja diocesana, formarmos esse primeiro eixo que eu falei da unidade. Se cada um pensar em si, aí a questão da unidade vai se quebrar. Quando nós nos sentimos realmente uma igreja diocesana, todo o povo de Deus, mas de modo especial os padres, ter essa consciência da diocesanidade, lembra o Papa? Então, realmente nós vamos caminhar e vamos ser uma igreja vibrante, uma igreja pulsante, uma igreja que vai ser realmente luz para o mundo, que vai brilhar, que vai ser uma lâmpada, como lembra o Evangelho, que uma lâmpada que realmente vai iluminar. E aí o Papa continua, um sacerdote que não mantém, e para isso também, além dessa unidade entre os padres, o Papa diz que precisa estar unido ao bispo. Diz, um sacerdote que não mantém um relacionamento assíduo com seu bispo, isola-se lentamente do corpo diocesano, e sua fecundidade diminui, porque não exerce o diálogo com o padre da diocese bispo. Então, esse também estar unido ao bispo. Para o padre estar unido ao bispo, não precisa pensar igualzinho como o bispo pensa. O padre pode ter ideias diferentes, bom, porque ideias diferentes a gente começa a trocar opiniões e as coisas, se todo mundo pensar igual, um for cópia do outro, vai dar uma mesmice. Ter pensamentos diferentes, isso até ajuda justamente nesse crescimento da igreja, mas na unidade. Eu sempre estou lembrando, nós podemos divergir de ideias, mas nunca podemos discordar. Discordar, a palavra discordar vem da palavra coração. Cordis, na língua latina, que é a língua mãe da nossa língua portuguesa, significa coração. Discordar é tirar do coração. Isso não pode existir entre nós, entre nenhum cristão. Muito mais entre nós, padres e bispos. Jamais tirar do coração. Nós precisamos ter amor, afeto um para com o outro. Podemos até divergir de ideias, ter pensamentos diferentes, ter propostas diferentes. E aí a gente coloca e conversa e até discute e sai coisas novas. Não faz nenhum mal pensar diferente do bispo. Agora faz muito mal para a igreja discordar. Ficar assim, com mágoa, ficar tramando contra, sei lá, fazendo as coisas sem essa concordância. Então, para mantermos também a unidade e ser a igreja que seja sal da terra, que seja a luz do mundo, que seja realmente um farol
para o mundo. Então, esses 3 eixos estamos celebrando hoje. Isso tudo é graça, meus irmãos, minhas irmãs. Isso é graça da misericórdia de Deus, que nós temos de pedir. Nós estamos vivendo o ano da misericórdia. E vamos pedir que a misericórdia do Senhor se derrame sobre nós. Da nossa igreja diocesana, das 25 paróquias, realmente uma igreja una, que por sua vez entre em comunhão com as outras igrejas e com a igreja de Roma para formarmos a igreja católica do mundo inteiro. Mas nós não vamos estar unidos ao Papa se estivermos aqui separados entre nós. A unidade começa aqui e é nós como igreja una na nossa diocese, nós fizemos comunhão com as outras igrejas. Se não estivermos unidos aqui, a nossa união com as outras igrejas vai ser a união falsa. Tá? Então essa é a dimensão da unidade. Repito, isso é graça de Deus. É graça da Trindade. Então vamos pedir essa graça. Essa dimensão também do ministério laical dos leigos, da missão dos leigos e leigas, da consagração batismal e crismal dos leigos e leigas, e cada um assumindo, tomando consciência da ação e da sua responsabilidade mesmo, de enquanto batizado, enquanto crismado, testemunhar a salvação do mundo. E o terceiro eixo, esse ministério específico da nossa igreja, é o ministério do padre. Importantíssimo, meus irmãos, minhas irmãs, o ministério do padre. Já dizia lá no comecinho da igreja, um bispo dizia assim: olha, na igreja, ele comparava com o rebanho, como a Bíblia também faz, né? Compara com o rebanho. Se o rebanho, se uma ovelha for pega pelo lobo, o lobo pegar a ovelha e até matar a ovelha, o rebanho diminui. Se pega 2 ovelhas, também o rebanho diminui. Mas o rebanho fica menor, mas o rebanho permanece. Agora, se o lobo vier e pegar o pastor e matar o pastor, aí as ovelhas vão se dispersar e o rebanho vai desaparecer. Para dizer, olha, o quanto é importante o pastor. É claro que é importante que se conserve todas as ovelhas. Mas se 1 ou 2 forem mortas pelo lobo, ainda o rebanho vai continuar. Agora, se o lobo matar o pastor, o rebanho todo vai desaparecer. A importância, portanto, desse ministério do padre numa paróquia, numa igreja. E que a gente precisa realmente apoiar, ajudar, estimular, rezar. Porque o padre, quando fica padre, não deixa de ser uma pessoa humana, com as suas tentações também. E pode cair nessas tentações aqui que o Papa lembrou. Então, ele mesmo, padre, precisa estar consciente disso, rezar e pedir, se esforçar, para não cair nessas tentações, mas o povo de Deus pode ajudar. O povo de Deus pode ajudar com a sua oração, com a sua amizade, com o seu estímulo. E na sua amizade, às vezes até dizer, padre, será que o senhor está? E até fazer caridosamente alguma correção, por que não? Por que não? E não só o padre, o bispo também. O povo de Deus pode também corrigir o bispo, porque o bispo também é esse pastor que deve estar à frente da sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nos faça essa igreja bem unida, que nos faça essa igreja com cristãs, católicos bem fervorosos, e que nos faça dessa nossa igreja com padres muito santos. E agora nós vamos professar a nossa fé. É isso? Vamos de pé professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
E Jesus Cristo, seu único Filho nosso. Mas tem o credo, né? Na celebração da missa do Crisma, cada sacerdote é convidado a reafirmar diante de Deus, do bispo e da comunidade os seus compromissos assumidos no dia de sua ordenação. Em profundo silêncio, como igreja, nos coloquemos em oração pelos nossos padres, pedindo a Deus que sejam renovados pela graça e continuem firmes e corajosos no seu ministério. Meus irmãos, irmãos caríssimos, celebrando cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, vocês querem renovar as promessas que um dia fizeram perante o seu bispo e o povo de Deus? Vocês querem se unirem e se conformarem mais estreitamente ao Senhor Jesus, renunciando a si mesmos e confirmando os compromissos do sagrado ministério que, levados pelo amor do Cristo, vocês assumiram com alegria em relação à igreja no dia da ordenação sacerdotal de vocês? Vocês querem ser fiéis distribuidores dos mistérios de Deus pela missão de ensinar, pela Sagrada Eucaristia e demais celebrações litúrgicas, seguindo Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição dos bens materiais, mas apenas pelo amor aos seres humanos? Vocês querem, agora para vocês, meus irmãos, e vós, caríssimos filhos e filhas, rezai pelos vossos presbíteros, pelos vossos padres, para que o Senhor derrame profusamente os seus dons sobre eles, e como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. Cristo, atendei-nos. Meus irmãos, minhas irmãs, orai também por mim e por Dom Getúlio, que não é bispo emérito, para que eu e ele sejamos fiéis à missão apostólica confiada à minha fraqueza e também a Dom Getúlio. E cada dia possamos realizar melhor entre vós a imagem viva do Cristo sacerdote, pastor, mestre e servo de todos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus nos guarde a todos em sua caridade e nos conduza, pastores e ovelhas, à vida eterna. Amém. Amém.